crianças! Tudo bem com vocês? Bem-vindos a mais uma aula do nosso TV Araxá Educa. Sou a professora Tatiana e vamos falar um pouquinho hoje da matemática. Bem, tudo separado? O caderno tá ok? O estojo tá ok? Tá tudo ok? Então vamos começar que nós vamos falar hoje de reta numérica. E aí, você sabe o que é a reta numérica? Não? Sabe? Se não sabe, não tem problema que nós vamos falar agora. Mas se já sabe, me ajuda aí, viu? Vai soprando que eu estou escutando. Bem, primeiro vamos começar com um desafio. Eu desafio vocês. O que esses objetos têm em comum? E aí, olhe bem para eles. O que vocês acham? O que eles têm em comum? Vocês sabem o que é isso? Vamos lá. Isso aqui é uma fita métrica. Lembra que a gente falou um pouquinho sobre esses objetos? A fita métrica vai medir, então, o tamanho, né? Às vezes nós vamos usar na costureira para fazer uma blusa. Qual será o tamanho da minha cintura? Né? Ou qual é a minha altura? Podemos usar também a trena. Esse objeto chama trena, geralmente muito utilizado em construções. Vamos ver o tamanho desse cômodo. Temos, então, um termômetro. Um termômetro um pouco diferente, porque hoje costumamos usar muito digital. Esse, então, seria um termômetro analógico, que ele, então, vai medir a temperatura de acordo com a pessoa está, né? Por exemplo, aqui, olha, nossa, estou com um febrão, viu? 39! Não, né? Ainda bem que não foi o meu. Bem, e temos aqui um objeto muito comum e usados principalmente na escola, a nossa famosa régua. E o que será que a régua, o termômetro analógico, a trena e a fita métrica têm em comum? Para medir? Muito bem, realmente serve para medir, né? O tamanho ou medir a temperatura. Ok, mas o que eles têm em comum é que eles são numerados, olha. Eles então têm números seguidos e divididos em espaços iguais. Olha, vamos ver um pouquinho mais? Reta numérica. Esse é o conceito da reta numérica, né? Nós temos, então, uma reta, retinho, separado por números, que tem, então, um espaçamento igual. Esse espaço é igual a esse, que é igual a esse, que é igual a esse. Percebam, então, que temos 3 retas aqui no nosso quadro. A primeira está separada de 1 em 1. Então, eu ando aqui 1. E a de baixo? Como que nós podemos fazer essa reta para se tornar diferente? Olha que legal! Alguém já me falou aí, ó. Eu tenho uma setinha que tornou diferente. Sabe o que significa? Que é o sentido da nossa reta. A nossa reta, ela é sempre crescente. Ela vai crescer. Em qual direção ela está crescendo? Para a direita. Então, ela está crescendo aqui de 1 em 1. Então, ela está crescendo de 1 em 1. Eu posso fazer uma reta sem ser de 1 em 1? Vamos pensar, então, numa reta de dezenas. Como seria uma reta de dezenas? De 10 em 10, muito bem. Então, 0, 10, 20, 30. Ajuda aí, calma, devagar. 40. Ai, vocês são muito rápidos. 50, 60, 70, 80. Muito bem, ó. Estou gostando de ver, vocês estão nota 10. Bem, e se eu pensar numa reta que eu andasse de 50 em 50? Será que eu poderia? Sim, a minha reta eu posso fazer de qual
maneira eu quiser. Só tem um detalhe. Todos esses espaços têm que ser iguais. Se aqui eu andei 1, aqui eu preciso andar 1. Então, 1 mais 1, 2. Mais 1, 3. Mais 1, 4. Então, sempre estarei de 1 em 1. Se eu resolver fazer, então, uma sequência de 10 em 10, eu preciso de todos esses espaços tenham 10. Então, 10, 20, 30. Agora, se eu, por exemplo, quiser fazer um de 5 em 5, posso começar 0, 5. Porém, se eu andei 5, eu preciso andar mais 5. Quanto é 5 mais 5? 10, isso mesmo. Mais 5, 15. Então, agora eu vou andar de 5 em 5. Essa, então, é a minha lógica das retas numéricas. Elas precisam sempre estar com o mesmo espaço. Bem, não podemos esquecer que os números na reta numerada estão dispostos na ordem crescente. Então, sempre está crescendo. E o intervalo entre eles é sempre o mesmo. O intervalo entre eles. Se aqui é 1, aqui também vai ser 1, aqui também vai ser 1. De 1 em 1, tá? Então, fica a dica. Não esqueçam. Como representar os números? Como eu posso, então, representar os números em uma reta numérica? Aqui eu tenho uma reta numérica igual à minha régua. Também é uma reta numérica. Nesse caso, ela está andando de 1 em 1 centímetro. No caso do termômetro, vai andar de 1 em 1 grau, que é a medida do termômetro, da temperatura. Então, aqui nós estamos andando igual a régua, em centímetros. Eu tenho de 1 a 15. E aqui embaixo eu tenho de 10 a 100. Quer dizer que eu fui andando de 10 em 10. Como que eu faço para representar o número 4? Será que eu consigo representar o número 4 nessa reta? Pode ser, mas onde está mais fácil? Muito bem, número 4. Então, eu represento ele aqui. Esse está o número 4. Bem, como eu represento o 12? Eu posso representar ele no 12, ou eu posso também fazer uma representação aproximada. Bem, eu não andei de 10 em 10? Qual que é a metade de 10? 10, a metade, 5. Então, significa o quê? Significa que do 10 ao 20, bem aqui, ó, na metade. Ixi, não tá muito na metade não, né, professora? Mas aqui, ó, na metade eu tenho 15, não é isso? Hoje a canetinha não dá muito com a minha cara não, viu? Bem, 15 tá aqui na metade. O 12, ele vem antes do 15 ou depois do 15? Isso mesmo, ele vem antes. 10, 11, 12. Então, o número 12, ele pode ser representado aqui, ó, bem pertinho do 10. Então, o número 12 está representado aqui. E o número 58? Nós não temos o número 58 na reta, mas nós temos o 50 e o 60. O 58 está entre o 50 e o 60. Ele está mais próximo do 60 ou mais próximo do 50? Vamos dividir? Aqui eu não andei de 10 em 10? Qual é a metade de 10? 5. Então, eu tenho que andar 50, 55. Essa é a metade. Ficou muito bom, não? Bem, a metade está mais ou menos aqui. Agora melhorou. E o 58 está depois do 55 ou antes? Depois, né? Está bem próximo do 60. Então, fica mais ou menos aqui, ó. Então, a gente marcaria 58. Dessa forma que eu represento o meu número na reta numérica. Ou eu represento corretamente
quando eu tenho a oportunidade ou por aproximação, ok? O ônibus para ir à escola percorre a distância de 2.000 metros entre a minha casa e a escola. Certo dia, o ônibus quebrou no caminho. Quantos metros o ônibus percorreu? Peraí, vamos ver esse problema de novo. O ônibus para ir à escola percorre a distância de 2.000 metros. Quer dizer que ele anda 2.000 metros. 0 é a minha casa. 2.000 é a escola. Ixi, escola. Combinado? Então, entre a minha casa e a escola, ele vai andar 2.000 metros. Certo dia, estou indo para a escola, tranquilamente, de repente, puff, o ônibus quebra. Olha o meu ônibus aqui. Ainda bem que foi bem pertinho da escola, viu? Imagina ter que andar tudo isso a pé. Dava para andar, né? Mas eu ia chegar numa suadeira. Olha, o meu ônibus, ele quebrou bem aqui. Eu quero saber quantos metros ele percorreu. Quer dizer, ele já andou. Então, ele saiu do 0 e veio até aqui. Como que eu faço para saber? Vamos contar quantos tem? Aqui tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Opa! 800. 800. Vamos colocar esse número aqui no quadro posicional? Centena, dezena, unidade. 800. Quantas centenas tem? 8. Ué, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Descobriram de quando em quando essa régua está? Essa reta numérica está, então, com o intervalo de 100 em 100. Então, cada pedacinho desse corresponde a 100 metros. Vamos contar, então? 100, 200, 300, 400, 500, 600, 700, 800, 900, 1.000. 1.000 aqui está na metade do caminho, porque 1.000 é a metade de 2.000. Vamos continuar? 1.100, 1.200, 1.300, 1.400, 1.500. Muito bem! Então, esse ônibus percorreu quantos? 1.600 metros. Isso aí, estou gostando de ver. Uma situação, um problema, sempre é necessário voltar, ler novamente, observar os dados, olhar o que está pedindo. Se tem figura, observar a figura, para aí sim responder, ok? Vamos continuar para ver se realmente está certo? 1.600, 1.700, 1.800, 1.900, 2.000 metros. Bem, se eu percorri 1.600 metros de ônibus, quantos que eu vou ter que percorrer a pé? Como assim? Quebrou. Eu preciso chegar na escola. Então, eu preciso andar 100, 200, 300, 400 metros a pé. Isso aí, vamos lá que é moleza. Bom que a gente já faz exercício. Que bom que ele quebrou só um dia também, né? Vamos lá, então. Resolvendo. Agora, um desafio para vocês. Aqui eu trouxe uma reta numérica e eu quero saber, você concorda com a escolha dos números que eu fiz? Sim? Calma. Olha direitinho. Tá correta? Por que que tá correta? Não? Não está? Por que que tá incorreta? Vamos analisar? 1.510, 1.520.
1.500, 1.500 tá igual. De 10 para 20 eu andei 10. 1.520, 1.530. Eu andei 10. E agora? 1.530 para 1.550. Quanto que eu andei? Isso, eu andei 20. E de 1.550 a 1.565? Eu andei 15. Então, posso fazer uma reta dessa? Não, claro que não. Por quê? Porque uma reta numérica precisa ter intervalos iguais. Então, aqui teria que ser 1.540 e aqui teria que ser 1.550. Muito bem, agora sim, estou gostando de ver. Bem, por hoje é só, pessoal. Muito obrigado pela companhia de vocês. Espero que tenham gostado. Espero ter reforçado um pouquinho sobre as retas numéricas. Preste bem atenção na professora de vocês. Façam todos os exercícios que ela pedir. Não esqueçam, matemática é treino. E eu preciso treinar todos os dias, hein? Um grande beijo para vocês, bons estudos e até a nossa próxima aula. Tchau, tchau!